Senhor, quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós e nesse momento lhe pedir que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que nós possamos compreender o teu recado e que não o teu servo, mas o teu Santo Espírito possa falar por intermédio da nossa voz e que a começar em mim, Pai, todos nós possamos ser edificados. É nisso que nós cremos, é isso que nós vivemos e é isso que nós ensinamos. Eu te louvo, o amo e o engrandeço, certo do teu cuidado e do teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite. Boa noite para você que está aí na sua casa, que separou esse momento para buscar ao Senhor, para dedicar um tempo para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Chegaram os dias de entender que o templo é você. Chegou o momento de entender que você é a igreja de Jesus Cristo e que, embora as portas estejam fechadas, ainda assim o Senhor habita entre aqueles que o buscam. E nessa noite, nesse momento em que nós estamos sim, de alguma maneira reunidos para adorar ao Senhor, eu estou aqui na minha casa, você está na sua casa, no sofá da sua sala, alguns de vocês com o celular na mão, outros conectados pela TV, mas todos nós, de alguma maneira, estamos conectados, buscando um mesmo propósito, que é ouvir a voz do nosso Deus, ouvir aquilo que Ele tem para entregar aos nossos corações. E nessa noite, não diferente de todos os cultos nos quais nós nos reuníamos fisicamente, nós vamos nos reunir mais uma vez em louvor e adoração ao nosso Deus, mas de uma maneira diferente. Você vai ter a oportunidade de entregar o seu louvor a Deus com os nossos irmãos que dedicaram um pouco do seu tempo e um pouco do seu talento para adorar ao Senhor e compartilhar isso com você. Então hoje nós vamos ouvir falar e ouvir cantar a beleza do nosso Deus. Como é lindo o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós podemos entender a beleza do seu amor. Nós entenderemos também e ouviremos falar sobre o amor de Deus, que é um Deus de amor, que nos traz segurança, que nos traz paz, nos traz conforto nesses momentos, em que nós estamos vivendo agora. Nós também vamos ouvir falar de um castelo forte, de um lugar onde nada nem o mal pode penetrar, onde o poder do nosso Deus nos traz a segurança. Também entoaremos com alegria que a cada dia nós viveremos para o nosso Deus, que a cada dia nós vamos buscá-lo, que a cada dia nós desejaremos estar na presença dele. E declararemos a grandeza desse Senhor. Declararemos que grande é o nosso Deus e ele é digno de ser louvado, e ele é digno de todo louvor. Às vezes nós não entendemos por que estamos vivendo esses momentos, mas nós sabemos que tudo é permissão do nosso Deus. E como é bom, apesar de ver o mundo neste momento sofrendo, chorando, como é bom saber que apesar da dor, nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. E apesar da dor, nós ainda o adoramos, nós ainda o buscamos, nós ainda nos colocamos na presença dele. É bom ter um Deus. É bom acreditar nesse Deus, é bom depositar a nossa confiança nesse Deus. E nessa noite, enquanto você vir esses vídeos de louvor, eu quero te convidar a louvar também. Senta aí com a sua família, fique em pé, bata palmas, preste um culto ao Senhor, entregue um culto a Deus. Faça isso da maneira que você achar melhor, feche os teus olhos, ouça a melodia, ouça a letra, de alguma maneira se conecte neste momento de louvor e adoração. Eu desejo que o Senhor te abençoe, que guarde a tua família, que renove as tuas forças, que renove a tua fé dia após dia. Nós estamos juntos, nós somos a Igreja de Jesus Cristo. Não estamos fisicamente juntos, mas espiritualmente, todos nós ligados por aquele que nos amou. Ligados e juntos sim, porque juntos nós buscamos a presença do nosso Deus. Deus te abençoe. Tu lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és,
glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Te louvo, Deus de amor, estou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte e lutei. Sua palavra sempre me protegeu. Seu espírito de vida me assistiu e me ensinou que eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, um refúgio onde me abrigo. Estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Hino 323, Castelo Forte, do cantor cristão. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Nós vamos cantar o cântico a cada dia e dizer que, independente das situações que nós estamos vivendo, nós louvaremos e exaltaremos o nome do Senhor a cada dia. O que dizer, ó Deus? Senhor me deu a vida e não posso explicar o que o Senhor é para mim. Em tuas mãos, Jesus, entrego tudo o que sou e a cada dia eu vou resplandecer a tua luz. A cada dia eu vou mostrar ao mundo teu amor e te buscando eu conhecerei teu coração e guiando-me a cada passo à frente. A cada dia eu vou ser a luz do teu amor. Cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. A cada dia pra ti eu viverei. A cada dia seguirei teu coração. A cada dia eu te amarei, Senhor. Oh. Grande é o Senhor e os hinos de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
juntos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meus queridos, durante o sermão o nosso chat vai estar funcionando. Então eu gostaria que você mandasse, o seu pedido de oração neste momento, porque ao término da mensagem nós vamos estar orando por cada um dos pedidos que foram apresentados aqui durante o chat. Graça e paz, meus amados. Nesse dia especial quero falar um pouquinho a respeito do valor da unidade, A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, na Nova Versão Internacional, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E obviamente falar sobre unidade é algo que tem mexido muito conosco nesses últimos dias. Parceira, Tudo certo? tudo certo? Tudo. Todo mundo de quarentena aqui, né? Trabalhando em home office, a Kate também hoje de folga, a mãe também tá de férias. Mas graças a Deus tá tudo bem. Tá com muita saudade e eu acho que esse momento que a gente está vivendo faz a gente refletir como é bom abraçar as pessoas, beijá-las, né? E hoje a gente tem que estar à distância. Estamos aqui em quarentena, morrendo de saudade do pastor, da igreja, das nossas atividades que estávamos acostumados a fazer. Mas nós temos certeza que o Senhor está conosco. Estamos aqui isolados também, lavando louça, fazendo almoço, coisa que é difícil de acontecer numa terça-feira, né? Em breve estaremos juntos aí comemorando a derrota do coronavírus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos conectados sempre, tá bom? Nós temos sentido a falta de estarmos juntos. Todos nós temos sentido a falta do abraço. Todos nós temos sentido a falta desse momento relacional que o corpo de Cristo, de alguma forma, proporciona a nós. E sem dúvida nenhuma, é só passar por um momento complexo como esse que toda a nossa nação, na verdade, todo mundo tem passado para poder compreender a importância dos nossos relacionamentos. Então, pensando um pouquinho dentro desse contexto, hoje à noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do valor da unidade, da nossa comunhão, a comunhão que vem do termo koinonia, que tem um significado muito especial, um significado de participação de algo que é indizível, de algo que vai além das fronteiras, é algo que trabalha muito o nosso aspecto relacional e traz para nós esse senso de pertencimento, de unidade, de amizade, de companheirismo, de cumplicidade. Nós podemos entender o comunhão como unidade, pois é algo em comum e que, sem dúvida nenhuma, isso ocorre com muita facilidade dentro das nossas igrejas. A unidade existe ou acontece quando nós temos algo em comum, quando nós temos a oportunidade de dividir uns com os outros aquilo que nós possuímos em comum. No caso da igreja, então, pensando dentro desse contexto, o que há de comum entre os que creem é exatamente o nosso viver diário, a oportunidade da nossa unidade, a oportunidade de vivermos esse processo de comunhão uns com os outros. Basta nós lermos o texto de Atos capítulo 2, do verso 2 ao 47, para a gente entender, por exemplo, alguns detalhes que a palavra de Deus nos apresenta lá nos primórdios, naqueles primeiros momentos de unidade, de comunhão, de reunião da igreja de Jesus Cristo. Quando nós olhamos ali para aquele texto, nós vamos ver, por exemplo, que eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos,
aquilo que os apóstolos haviam vivido com Jesus Cristo estava sendo passado no primeiro momento oralmente para que eles pudessem viver aquele momento de ensinamento. Eles tinham comunhão, em alguns momentos eles separavam para partir o pão, para ter momentos de oração. Aquele texto diz para nós que em alguns momentos eles viviam sobre o temor ao Senhor, e certamente algumas maravilhas aconteciam e alguns sinais que os apóstolos estavam realizando após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo estavam fazendo parte ali daquela igreja. Nós vemos também dentro daquele texto que as necessidades, elas eram supridas de uns para com os outros. Eles faziam questão de estarem reunidos, eles faziam questão de partir o pão, e ali o coração deles estavam cheios de alegria, de sinceridade, e em todo o tempo eles estavam ali louvando ao Senhor. E a palavra de Deus diz que eles acabavam por essas ações e atitudes caindo na simpatia do povo, e dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam conhecendo o processo de salvação. Então nós vemos ali dentro do registro de Lucas essas características dessas primeiras reuniões do corpo de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, também nos diz que a igreja é o corpo de Cristo, o qual é formado de diferentes membros. Sim, eu e você, cada um de nós representamos várias partes desse corpo, partes diferentes, mas que um se correlaciona com o outro, um depende do outro, um tem a necessidade do outro. E com isso nós vemos o funcionamento de todos no mesmo corpo de Cristo, sobre a direção de um único Espírito Santo de Deus, tudo isso evidenciado e registrado lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 e o verso 13, quando a palavra de Deus diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um único Espírito, Espírito Santo de Deus. Então, olhando para esse contexto do que a palavra de Deus nos apresenta, a unidade desse corpo de Cristo se evidencia a partir do momento em que a palavra de Deus nos desafia a ter a prática de uns para com os outros. E esse uns para com os outros, há vários textos que vão apresentar para nós, algumas práticas, ou vão melhorar alguns imperativos, como parte integrante do corpo de Cristo, vemos então no papel da igreja esses imperativos sendo evidenciados, apresentando para nós um caráter atuante, um caráter representativo diante da sociedade, que de alguma forma, em meio ao caos de tudo aquilo que a gente vive em nosso cotidiano, tem tido a oportunidade de receber de nós essa atuação. Então eu gostaria de, junto com vocês, compreender um pouquinho desses imperativos, e apresentar eles como prática integrante do nosso cotidiano. Afinal de contas, não são poucas as pessoas que vão ter a necessidade de vivenciar, experimentar, sentir, usufruir a prática desses imperativos na vida delas. Eu separei alguns aqui, de alguma forma eles precisam, dentro dessa representação, ser distintivos em cada um de nós, Por que eu estou falando que eles precisam ser distintivos? Quando a gente pensa em distintivo, buscando o seu significado, ele é um ornamento, é uma insígnia ou um acessório que é apresentado ou exibido para indicar alguma realização notável de serviço. Muitas vezes ele é um símbolo de autoridade,
concedida através de algum juramento. Nós vamos ver isso, por exemplo, quando os médicos vão fazer os seus juramentos, quando um policial, quando um bombeiro, né? E eu pensei nessa questão de distintivo para deixar a evidência dessas práticas imperativas que devem fazer parte do nosso cotidiano. Pensando nessa questão do valor da unidade e esse uns para com os outros, ou de uns para os outros, a gente vai ver dentro da palavra de Deus alguns ensinamentos assim magníficos e fundamentais. E aí, obviamente, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu não peguei nenhum texto complexo de entendimento, muito pelo contrário, são textos completamente inteligíveis, que precisam de muito pouca explicação, mas que, de alguma forma, a gente precisa evidenciá-los dentro da nossa prática cotidiana. O primeiro imperativo que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, né, como uma insígnia para a sua vida, é o sujeitar-se, né? Lá em Efésios capítulo 5, verso 21, a palavra de Deus diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Por temor a Cristo devemos nos sujeitar uns aos outros. E o que é sujeitar-se? Colocar-se à disposição, caminhar junto, estar de prontidão para dar auxílio, dar o suporte devido àqueles que estão ao nosso redor. Imagina quantas pessoas hoje estão vivendo, dentro desse caos atual, a necessidade de alguém que se coloque à disposição delas, né? Como igreja de Jesus Cristo, eu e você precisamos ter essa sujeição. Não apenas dentro do corpo, mas também para as comunidades, para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta, que de alguma forma têm, né, a necessidade de alguém que se coloque à disposição, que se sujeite a elas. Um segundo imperativo, né, como uma insígnia que você também tem que carregar com você, está registrado lá em Colossenses capítulo 3, verso 13. Ali ele mostra para nós que nós temos que ter duas ações. A primeira de ser suporte, de suportar, e a segunda de ser perdoador, ou, em outras palavras, perdoar. Diz a palavra do Senhor: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu acho interessante que quando Deus se coloca à disposição de cobrar algo de nós, Ele primeiro dá o exemplo para nós. Ele não exige da minha vida e da sua vida perdão sem antes conceder perdão. É interessante essa forma como Deus se apresenta. Da mesma forma, Cristo se apresenta dessa maneira também. Ele não vai colocar como exigência para a minha vida e para a tua vida nada que ele não tenha se submetido, que ele não tenha se colocado à disposição. Então, se isso precisa ser um distintivo em nós, o perdoar precisa fazer parte das nossas vidas. Quantos têm sofrido porque têm alimentado em seus corações a mágoa, o ressentimento, têm alimentado em seus corações, né, os infortúnios de viver uma vida de distanciamento por conta de algo que tem alimentado no coração, que não auxilia em aspecto nenhum esse processo de aproximação, esse processo de sujeição, esse processo relacional. Então, quando a palavra de Deus ela me faz uma cobrança de que eu preciso ter o perdão como parte integrante do meu cotidiano, e isso sendo dedicado de uns para com os outros, isso vai trazer para mim mais uma insígnia de que eu de fato faço parte dessa igreja de Jesus Cristo. Um terceiro aspecto, né, um terceiro imperativo, né, uma terceira insígnia é a insígnia da instrução. E com a instrução, o aconselhar uns aos outros. Isso está registrado lá em Colossenses capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo,
Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Eu gosto quando a palavra de Deus me desafia a ter na minha vida a habitação dela, né? Porque existe uma infinidade de pessoas que não tem essa intimidade com a palavra, não busca na palavra de Deus respostas. E é interessante que quando a palavra de Deus ela faz parte do meu cotidiano, do seu cotidiano, automaticamente nós vamos ter dentro do nosso processo de formação não apenas a intelectualidade, mas o conhecimento para instruir tantos outros que de alguma forma precise da nossa intervenção, precise da instrução. E é interessante que aquilo que nós vamos ensinar, aquilo que nós vamos aconselhar, aquilo que nós vamos instruir, não vai vir de nós. Nós temos o ferramental, mas quem vai nos proporcionar esse ferramental é a própria palavra do Senhor. Então, automaticamente, quem vai estar falando com essas pessoas é o próprio Senhor por intermédio da minha voz, por intermédio da sua voz. Então, o desafio que a palavra traz para nós não é apenas de ter o conhecimento, mas de alguma forma transmitir também. Isso vai dar para nós propriedade, vai nos dar a condição da instrução, vai nos dar a condição do aconselhamento. Um quarto imperativo, que a palavra de Deus coloca para nós, é a oportunidade de confessarmos nossos pecados. E mais do que confessarmos os nossos pecados, apresentar eles diante do altar do Senhor com as nossas orações. Tiago faz o registro lá no capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Não existe nada mais notório para a vida da gente e mais atuante em nossas vidas do que confessar aquilo que nos afasta de uma relação de integridade com Deus. Mais do que isso, confessar também os nossos pecados aos nossos irmãos. A palavra dá essa instrução, confessar uns aos outros. Quando nós temos a oportunidade de confessar, nós temos a oportunidade de compartilhar também, após essa confissão, as orações. Chegarmos diante da presença do Senhor juntos, em unidade. E dentro desse buscar ao Senhor, ter a convicção de que o Senhor não apenas vai ouvir, mas Ele vai intervir em relação àquilo que nós apresentamos diante do altar dEle. E aí, obviamente, a palavra dentro desse contexto, ela deixa para nós clara a evidência que nós vamos estar numa condição de justiça e com isso a nossa oração não apenas vai ser ouvida, mas ela terá poder, ela terá eficácia. Quantas pessoas buscam você como uma pessoa que representa a oração, uma pessoa que representa uma relação de oração com Deus? Se existe algo que traz satisfação para a vida da gente, é quando alguém pede para que você ore por ela. Primeiro, porque você vai ter a oportunidade de apresentar a vida dela diante do altar do Senhor. Segundo, porque você vai ter mais uma vez o privilégio de falar com o seu Deus. E melhor ainda, você vai ter a oportunidade de ver o resultado daquilo que você apresentou ao Senhor, porque Ele sempre vai dar resposta. Quinto imperativo, quinta insígnia: ser hospitaleiros, né? Não existe nada melhor do que você chegar em um ambiente, você ser muito bem tratado, muito bem recebido, com um sorriso, com um abraço. E olha que coisa maluca, é exatamente isso que nós estamos tendo falta neste momento. Falta daquele sorriso, daquele abraço mais gostoso, daquele beijo, do afago, do afeto. Lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, e sejam mutuamente hospitaleiros e sem
reclamações. Ser hospitaleiro, alguns já disseram que é um dom, né? Mas eu acredito que mais do que ser um dom, ele é resultado de uma prática. A partir do momento que você se dá a oportunidade de conceder, automaticamente você também vai receber. E vice-versa. Ser hospitaleiro dentro do reino, ser hospitaleiro na casa do Senhor, ser hospitaleiro dentro da sua casa. Aliás, qual é a pessoa que quer se relacionar com alguém que não a trate bem? Dentro do reino de Deus, nós precisamos ter isso como prática na nossa vida. Nós precisamos ter isso como parte, não apenas de uma obrigatoriedade, mas ao contrário disso, como parte prazerosa dentro do nosso cotidiano. Então, quando eu me coloco à disposição em receber bem e servir, eu estou deixando claro a evidência do quanto tenho uma relação, não apenas com o meu próximo, mas principalmente uma relação com o Deus que a gente serve. Um outro distintivo e imperativo, na verdade, acompanhado, é a exortação e a edificação. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O apóstolo Paulo não está falando de uma prática que não estava acontecendo, ele está falando de algo que já fazia parte da vida daquela igreja, compreende? Mas ele insiste para que isso permaneça. Afinal de contas, quando nós vamos deixar de exortar, quando nós vamos deixar de sermos edificados ou de edificar alguém porque essa pessoa foi exortada, ok? A exortação, ela sempre vai trazer um resultado de edificação. Nós não apenas temos que ter a oportunidade de exercer isso na vida das pessoas, mas também temos a responsabilidade de recebermos também, em alguns momentos, a exortação. Isso é característica dos filhos de Deus, porque conhecemos a palavra, automaticamente ela traz para nós doutrinamento, ensinamento, para compartilharmos com os outros. Às vezes a gente pensa que a exortação para a edificação ela só acontece dentro do meio da igreja, só no meio do corpo de Cristo. Não, às vezes no teu cotidiano acontece também. Aliás, quantas são as vezes que de repente você precisa exortar alguém porque está faltando ética, porque está faltando moralidade. E não precisa ser necessariamente dentro do campo do cristianismo. Às vezes é só dentro do campo da moralidade mesmo. E sempre o resultado é de edificação. Porque ali você vai mudar conceitos, ali você vai mudar posicionamentos, ok? Ou melhor, né, assim dizer, você vai dar a oportunidade de mudança. Um outro imperativo é o levar as cargas uns dos outros, ou os fardos uns dos outros. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 2, né, a palavra de Deus nos diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo, e assim cumpram a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada melhor do que sermos suporte uns dos outros, né? E suportar uns aos outros é dividir os anseios, as necessidades, sejam elas físicas, emocionais, materiais, espirituais, sentimentais. Nós precisamos estar apostos para dividir com os outros aquilo que de alguma forma eles não conseguem visualizar, talvez uma resolução, tá? Isso tem que ser característica na vida daqueles que têm uma relação de fato com o nosso Deus. E por último, talvez o imperativo mais complexo de nossas vidas, e esse eu fiz questão de pegar um direcionamento da parte do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde João registra lá no capítulo 13, verso 14, Jesus fazendo a seguinte declaração para os seus discípulos ali: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, afinal de contas eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre de vocês, lavei-lhes os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros.
eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Tá ok? Jesus, como nosso Senhor e Salvador, Ele dá o maior dos exemplos. Um exemplo de fato de integridade, um exemplo de humildade, um exemplo de quem queria ver em nós cada um desses imperativos como serviço, como uma prestação de cuidado aos outros. E olha que coisa interessante, não apenas dentro da casa do Senhor, mas também na sociedade, nas comunidades, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família. Poucos se sujeitam a lavar os pés uns dos outros. Poucos se sujeitam a servir, ok? E se você prestar atenção, cada um dos imperativos que nós fomos utilizando anteriormente, né, como distintivo, sujeitar-se, suportar e perdoar, instruir e aconselhar, confessar pecados e orar, ok? Ser hospitaleiros, exortar e edificar, levar as cargas uns dos outros, nada mais é do que lavar os pés. Nada mais é do que se colocar à disposição. Nada mais é do que ter a convicção de que nós estamos, de fato, deixando em evidência o reino de Deus no coração e na vida das pessoas que estão ao nosso redor com as nossas práticas. Sem dúvida nenhuma, essa primeira lição precisa começar dentro do nosso meio, dentro da nossa casa. O faz-nos um e mais um, ele precisa primeiro acontecer dentro do corpo de Cristo. Porque como é que a gente vai conseguir, como é que nós vamos conseguir vivenciar essa prática lá fora se nós não conseguirmos realizar isso no nosso próprio meio, dentro da nossa própria comunidade, da nossa realidade relacional. Então a gente precisa ter isso como uma evidência do nosso cotidiano. Nós precisamos ter isso como uma prática constante, e aí sim nós vamos ser imitadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lavar os pés ou servir aqueles que estão à nossa volta não vai ser nenhum tipo de problema ou dificuldade, porque nós vamos estar exatamente colocando em prática aquilo que Jesus deixou para cada um de nós. Quero finalizar fazendo uma reflexão no primeiro texto que eu li junto com vocês, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, na Nova Versão Internacional. Parecia no primeiro momento uma saudação, né, por conta da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por conta da comunhão com o Espírito Santo, mas olha que interessante. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, ok? O que esse texto está afirmando é que a comunhão verdadeira é algo do Espírito Santo. E por isso só é praticável por intermédio dele. E isso vai evidenciar, em primeira instância, a nossa relação com o Pai, a nossa relação com o Filho, a nossa relação com esse Espírito Santo e a relação entre nós. Por isso que todos os textos, todos os versículos que foram aqui utilizados, eles fazem a alusão de uma prática de uns para com os outros. E se entre nós isso não estiver muito claro, né, é impossível nós termos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Se os imperativos expressos anteriormente não forem uma prática da unidade entre nós, a falta dessa unidade pode revelar uma unidade deficitária, uma unidade com problemas sérios. Talvez nós não tenhamos de fato um processo de intimidade com este Deus. Talvez sejamos próximos para o conhecimento, talvez sejamos próximos por estarmos caminhando algum tempo juntos, talvez sejamos próximos porque alguém me apresentou
ao ambiente de adoração e de busca da presença de Deus, podemos ser próximos pelas mais diversas circunstâncias e situações, mas não próximos por intimidade. Então, a unidade, né, e o valor da unidade, ela está exatamente expressa na relação nossa com Deus e na nossa relação com o nosso irmão. Então, com essa palavra, eu gostaria de fazer alguns desafios a você. E é interessante, né? Esse seu pastor gosta demais de desafio. Porque o desafio faz a gente pensar, o desafio faz a gente raciocinar, o desafio faz de alguma forma a gente refletir tudo aquilo que a gente aprendeu. Primeiro, eu gostaria que você fizesse um inventário pessoal. E de um inventário pessoal, você vai compreender quais são os desafios que eu trago para você. Tá ok? Primeiro desafio: observar quais desses distintivos, desses imperativos que aqui foram apresentados, você tem colocado em prática. Só com o inventário pessoal eu vou conseguir, né, enumerar quais deles eu estou colocando em prática. Fazendo o inventário pessoal e vendo aqueles que você está colocando em prática, vem o segundo aspecto do desafio, que é observar quais estão lhe faltando. E o desafio é exatamente buscar aqueles que estão faltando e começar a colocar eles em prática na sua vida. Terceiro desafio: de 1 a 10, eu gostaria que você desse uma nota para a tua relação com o seu próximo. Porque se você conseguir dar uma nota na tua relação com o seu próximo, você vai conseguir entender o quarto desafio, que é exatamente dar uma nota de 1 a 10 da tua relação com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se a tua relação com o teu próximo não for uma relação de lavar os pés, se a tua relação com o teu próximo não estiver em ordem, certamente a mesma nota baixa que você vai ter dentro do teu inventário pessoal a respeito da tua relação com o teu próximo, certamente vai evidenciar a sua nota para com Deus. Então, nesse momento, o desafio que eu tenho para a minha vida, porque o desafio, ele não tem efeito nenhum na vida da comunidade se ele não for parte integrante da vida do ministro também, do pastor. Com essa mensagem, eu me senti desafiado. Porque mesmo sendo pastor, existe muitas dessas práticas aqui, mas existe alguma que ainda está meio que obsoleta. E eu só consigo determinar mudança e transformação se eu tiver o reconhecimento daquilo que me falta. Então eu gostaria que você também observasse aquilo que lhe falta. E dentro dessa observação, tivesse, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de alterar não apenas a tua prática, mas alterar também talvez o teu conceito e provavelmente trazer para você um resultado promissor daquilo que Deus tem a transformar na sua vida, como Ele tem transformado também a minha vida. Então eu gostaria de desejar a você uma semana na presença do Senhor, sob os cuidados dEle e com o desafio de fazer este inventário da relação daquilo que você realiza e daquilo que o Senhor ainda precisa transformar na sua vida. E não se esqueça, hashtag Eu Sou Igreja. Que Deus nos abençoe. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações e cada pedido que aqui foi apresentado diante do Teu altar, Pai. Primeiro nós queremos já de antemão lhe agradecer, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem se faz presente em nossas vidas, e não há dúvida nenhuma que o Senhor conhece os nossos corações. Mas aqui nesse momento todos nós
tivemos a oportunidade de apresentar diante do Teu altar aquilo que está no nosso coração. Então quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor entre com providência. Coloca as suas mãos poderosas, Pai, por aqueles pedidos relacionados à saúde, que o Senhor traga, Senhor, a cura dentro do Teu tempo, do Teu propósito e querer. Por aqueles que estão agradecendo, que o Senhor, ó Deus, faça jus a esse agradecimento, abençoando ricamente essas vidas. Por aqueles, Pai, que estão passando por um momento de dificuldade aqui apresentado, que o Senhor esteja dando uma resolução. Nós apresentamos tudo isso diante do Teu altar porque é no Senhor que nós confiamos e temos a certeza de que a Tua provisão, o Teu cuidado, o Teu amor se faz presente na vida dos Teus servos. Então nós só temos, ó Deus, o Senhor a pedir, e é por isso que nós o engrandecemos e apresentamos diante do Teu altar. Pois sabemos, Pai, que as necessidades são muitas. Há muitos corações entristecidos nesse instante, nesse momento. Há uma infinidade de pessoas passando por uma situação complexa em relação à saúde. Quero também aqui apresentar diante do Teu altar a vida da Sua igreja, cada membro, cada família, que o Senhor possa, Deus, fortalecer cada um desses corações dentro das necessidades que eles têm enfrentado nesses dias. Também lhe pedir, ó Deus, pela nossa nação, por todos aqueles, Pai, que estão enfrentando nesse momento a doença, que estão enfrentando, Pai, nesse momento, a luta pela vida. Coloca as Tuas mãos e da mesma forma também traga consolo para aqueles que estão enlutados por terem perdido, Pai, essa luta, essa batalha. Coloca as Tuas mãos, usa da Sua misericórdia, usa da Sua graça sempre, Pai, para as nossas vidas, e que todos nós possamos ter o reconhecimento da Tua ação, do Teu cuidado e do Teu amor. Eu Te agradeço, o engrandeço, pois eu sei que o Senhor é um Deus de amor e misericórdia e sempre escolhe o melhor para as nossas vidas hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo porque creio que Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Boa noite, igreja. O louvor que a nossa família escolheu para esta noite é A Casa é Sua.
sozinho, agora eu sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz e agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Jesus há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Teu sangue derramou, lavando os meus pecados, e dessa forma agora salvo estou. Ah, eu sou feliz e agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. Feliz agora então eu viverei. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado e nos leva a uma relação de integridade com o nosso Deus, seja com a sua igreja hoje e para todos sempre, que todos digam amém. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho, né? Afinal de contas, você vai querer receber outras notificações. E vai ser um prazer, sem dúvida nenhuma, servir a cada um de vocês. Então, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso canal e de receber as notificações de tudo aquilo que a nossa igreja, a nossa equipe de multimídia e o corpo ministerial está produzindo para cada um de vocês. Compartilhe, né, o nosso vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, que tenho certeza que será uma bênção para a vida dele. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.